Muito bem, então, pessoal. Mais uma vez, meu boa noite. Sejam mais uma vez muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos começando, dando início novamente neste relançamento do nosso curso de Introdução à Filosofia, que eu chamo esse curso de Desenvolvendo a Habilidade de Pensar. Acho que não existe uma definição melhor para um curso de filosofia. O curso de Introdução à Filosofia que seja esse, né? Que seja um curso que busque estimular em todos nós o pensamento crítico, uma visão ampla do mundo, da nossa existência, dos nossos conflitos pessoais, que não seja por esse caminho, o caminho da habilidade, do desenvolvimento mesmo da nossa habilidade de ter uma visão ampla das coisas, uma visão ampla do mundo, e por isso essa necessidade de falarmos nesse desenvolvimento de dessa habilidade, de uma habilidade de pensar. Poucas, talvez sejam poucas as áreas do conhecimento que nos permitam é, adquirir o conhecimento, a sabedoria, como o próprio nome da filosofia sugere, e por isso essa ideia de um curso de filosofia que possa estimular, fazer com que cada um dos nossos alunos aqui presentes possam refletir sobre aquelas questões fundamentais e possam levar para o seu dia a dia também esse conhecimento da filosofia, que é tão primordial e que pode também ser aplicado em tantas das mais diversas áreas do conhecimento. Então, eu gostaria de dar aqui as minhas boas-vindas a todos e todas. Fico muito feliz aqui com a presença e com a participação de todos que puderam estar aqui hoje presente ao vivo acompanhando essa aula, mas também desde já eu agradeço àqueles que eventualmente estejam assistindo, que não puderem, né, que não puderam estar aqui ao vivo conosco, acompanhando e participando da aula, mas que poderão, num segundo momento, assistir a essa aula, a essa exposição, a essa apresentação, com essa aula já gravada e já disponibilizada também na plataforma da Eduz. Muito provavelmente, se você está assistindo essa aula, você está experimentando, né, essa plataforma, esse ambiente de aprendizado que é da Eduz, onde todo o nosso curso, então, estará disponibilizado. Sem maiores delongas, eu vou dar início aqui à nossa apresentação. Essa aqui foi só uma saudação inicial e a nossa aula sempre terá aqui, né, eu sempre terei à disposição para que vocês possam acompanhar um material, né, os slides, né, que, que, que vão auxiliar bastante no acompanhamento da aula, e por isso eu sempre irei disponibilizá-los, né, ou diretamente na plataforma, ou pelos nossos grupos de estudo do WhatsApp, ou se precisarem também, podem chamar lá pelo Instagram, que eu farei o máximo possível para chegar até vocês esse material. E, sem maiores delongas, eu vou começar aqui a transmitir uh, essa, essa, essa apresentação dos slides, e a partir daqui nós daremos já então início à nossa discussão de hoje, essa aula que será uma aula introdutória, uma aula de apresentação. Eu vou falar aqui um pouquinho também de como que vai funcionar esse curso, os módulos, e vou esclarecer algumas dúvidas, eventuais dúvidas, né, que eventualmente tenham a respeito, e é essa a maior finalidade, claro, desta nossa aula inicial de hoje, né? É, então, eu já apresento aqui, né, essa primeira aula como um módulo de apresentação. é, é uma aula, é um módulo com uma aula única, né? Que é essa aula mesmo essa aula inaugural, essa aula de apresentação, e como não poderia deixar de ser, é, seria interessante, né, que vocês conhecessem aqui o professor com o qual vocês estarão aqui, né, dividindo e compartilhando essa sala de aula. Eu faço aqui um breve resumo, né, do meu currículo acadêmico. Não vou ficar aqui lendo linha por linha, até porque isso está no material. Vocês podem depois, se quiserem, né, consultar aí os detalhes dessa minha trajetória profissional. Tem aí também disponível um link que vocês podem depois copiar aí, né, se quiserem também. Tenho meios para ser disponibilizado depois lá no nosso grupo, para quem tiver algum interesse também, é, do meu currículo Lattes, né, que é um currículo acadêmico, e nele eu tenho, desculpem,
todas as informações aí da minha trajetória profissional como professor de direito, nas faculdades pelas quais eu passei, artigos que foram publicados, alguns eventos que eu participei, minhas publicações também, né, ao longo da minha carreira acadêmica, né, de mestrado, doutorado e por aí vai. É claro, né, que a nossa vida, né, não se resume apenas aos aspectos profissionais. Muitos devem ter conhecido ou chegado até esse curso por meio do meu Instagram. Então, ali, né, no Instagram, a gente também compartilha, ou pelo menos eu compartilhava, dividia também alguns aspectos da minha vida pessoal, né? Na verdade, esse Instagram, é até interessante trazer isso, né? Esse Instagram, ele lá no começo ele era apenas um Instagram comum, como qualquer outro, né? Um Instagram pessoal, onde eu publicava apenas aquelas fotos uma vez ou outra, né? De interesses pessoais e tudo mais. E só mesmo de um ano para cá é que eu dei início a esse projeto, né, de divulgação da filosofia, como professor de filosofia, e transformei então esse meu Instagram, passei de um mero usuário do Instagram para um produtor de conteúdo no âmbito da filosofia e das áreas em que é, eu estou dedicado, né, a estudar e também relacionado ao meu trabalho, que é no campo da advocacia. Eu sou advogado também, além de professor de direito. E como vocês podem ver aí, esse Instagram estava bem no início, né? Eu tinha ali pouco mais que 5 mil seguidores, isso coisa de um ano atrás, e hoje esse perfil já está um pouco mudado, um pouco modificado, já cresceu um tanto quanto, atraindo aí novos seguidores. Eu sempre sou muito grato aos seguidores, inclusive vocês que estão aqui também acompanhando essa aula, né? E também, como não poderia deixar de ser, existem outros aspectos da nossa personalidade, da nossa vida pessoal, que influenciam também a nossa forma de ver o mundo, de pensar o mundo, de termos a nossa compreensão a respeito de tudo, né? Passando aí pelo lado nerd, né? De colecionador de histórias em quadrinhos, de jogos e por aí vai. O professor também de sala de aula. Ultimamente eu ando um pouco cansado das salas de aula, não tenho vínculo atualmente com nenhuma instituição de modo formal, e também, claro, né, a gente sempre gosta de vez em quando compartilhar também aí as nossas aventuras gastronômicas, né? Então tá aqui uma banoffee aí, ó, bem bonita, de algum lugar lá de São Paulo, que agora não me lembro de onde, e que também constitui aí um dos nossos prazeres, né, de quando se fala de divulgar, ou pelo menos era, né? Porque hoje em dia também o Instagram já não tenho postado tanto, mas de vez em quando aparece lá nos stories as nossas aventuras gastronômicas, e só para vocês terem uma ideia aí desse universo, né? Que circula o nosso Instagram, mas é evidente que hoje em dia o interesse maior é mesmo na filosofia. E aqui, só para também não deixar de informar, né, de não passar completamente batido, esse é um livro que eu publiquei em 2018, no mesmo ano em que eu concluí o doutorado. Esse livro aí, essa obra, né, que tem o título Processo de Justiça Transicional no Brasil, é, ela surgiu como publicação decorrente da minha tese de doutorado, e está também disponível aí para quem eventualmente se interessar por esse assunto. Né, eu posso, eventualmente, em algum outro momento, tratar um pouco mais em detalhes a esse respeito. Mas está aí, se vocês pesquisarem lá na Amazon.com, pelo meu nome completo, né, Jucemar da Silva Moraes, vocês vão encontrar esse livro, e eu tenho também planos de, num futuro próximo aí, talvez pelos próximos meses, lançar um curso específico sobre este livro, sobre essa obra, porque trata de um tema que eu ainda acho bastante interessante, precisa aí de algumas reflexões, e, claro, aqueles que se interessarem pelo período da ditadura, por entenderem também o desenvolvimento da nossa democracia, os desafios que nós ainda temos hoje em dia no âmbito da democracia, seria interessante, se vocês quiserem, claro, né, terem acesso a essa obra e eventualmente a um curso que virá pela frente, né? É isso, pessoal. Resumidamente,
resumidamente, né, essa é uma apresentação bastante rápida, né, bastante sintética sobre a minha trajetória profissional, sobre algumas das minhas obras, aquilo que eu gosto de estudar, pesquisar, mas é óbvio que a filosofia ainda é um tema, ainda é uma área que eu me dedico bastante a estudar, a divulgar, tanto que o meu Instagram é quase que integralmente, quase que completamente dedicado às reflexões, citações, pensamentos dos grandes filósofos, sempre seguindo também até de um certo modo, né, uma cronologia histórica da filosofia, algo que nós veremos aqui também. Eu não falei, mas se vocês observarem, eu vou até voltar aqui na capa dos nossos slides. Eu também tenho um perfil no Instagram. Eu não acabei não colocando o link, mas é óbvio que eu posso disponibilizar posteriormente. Mas está aqui ó, o logozinho, né, o logo do canal do professor Jucemar. Canal do professor Jucemar, vocês poderão encontrar também. Depois eu deixo lá no grupo do WhatsApp. Eu tenho divulgado também com uma certa frequência os vídeos, né, que eu compartilho lá pelo Instagram, para que vocês também possam conhecer o meu canal do YouTube. Lá no canal do YouTube eu além de alguns temas de filosofia, eu também produzo conteúdo relacionado a opiniões políticas, análises políticas, análises de questões que estão sendo tratadas hoje no dia a dia, que interessam também as nossas reflexões como cidadãos, como partícipes, né, da sociedade, e por isso também eu faço alguns comentários e algumas análises políticas, que também é um tema que eu acho que é muito interessante e está totalmente relacionado com a filosofia, com o direito. Né? Eu costumo fazer umas análises que busquem essa relação entre filosofia, direito e política, e é sobre isso que nós estamos sempre discutindo, debatendo e desenvolvendo lá no canal do YouTube. Então fica também o convite para vocês conhecerem o canal do YouTube do professor Jucemar. Deixa eu ver se eu consigo aqui, eu posso até compartilhar bem rapidamente aqui, vamos ver se aparece pelo Google, né? O, o meu canal do YouTube, porque eu não sei se só com esse nome, canal do professor Jucemar, vocês irão encontrar posteriormente. Aí alguns alunos chegando, voltando aí, tudo bem, Luzia? Seja mais uma vez muito bem-vinda. Estava tendo um problema de áudio, não sei, um problema de imagem, mas acho que agora está ok. Se tiver mais algum problema, vocês avisem aí, tá bom? Pelo chat. Então, não sei se vai estar aparecendo para vocês aí, mas acredito que sim. Costuma ficar um pouco lenta, né, a conexão por conta do aplicativo e tudo mais, mas está aqui, ó, o canal do professor Jucemar. Vou abrir aqui para vocês verem. Só para vocês verem um pouquinho aqui do conteúdo que eu disponibilizo aqui pelo YouTube. Tá aqui alguns vídeos, né, análises recentes, né, sobre as questões envolvendo as polêmicas envolvendo o STF, nomeação de ministro lá do STF pelo Lula, então o caso do Dallagnol, enfim, foram os últimos vídeos que eu postei. E nesse último mês, como eu estava aqui preparando, né, esse projeto das aulas de filosofia, eu acabei, tem quase um mês aí que eu não, algumas semanas, né, se acumularam aí, que eu não soltei nenhum vídeo novo, mas é provável que nessa semana ou na próxima, nós voltemos aí com alguns vídeos semanais, diários não, semanais, para o canal do YouTube. Então é isso, pessoal. A ideia era fazer aqui uma rápida apresentação, né, aqui a respeito dos nossos trabalhos, né, do conteúdo que nós temos produzido pelo Instagram, pelo YouTube. E, é claro, o nosso foco aqui hoje é no início, dando continuidade ao nosso curso de filosofia, nosso curso de introdução à filosofia. Não é isso? Então, é isso. Tá aí a minha apresentação, bem rápida, para que vocês também, claro, saibam, né, com quem que vocês estão aqui lidando, né, com quem que vocês estão dividindo aqui essa sala. E eu sempre digo, é sempre um grande prazer, sempre um grande orgulho muito grande
poder estar aqui presente com todos vocês, né? Vamos falar como que vai funcionar, como que será esse nosso curso de filosofia, até porque nós estamos aqui numa aula de apresentação e eu espero que aqueles que se identificarem, né, que gostarem da aula, que se identificarem com os temas que estão sendo tratados e tudo mais, eu espero, né, que vocês continuem aqui conosco, né? Eu espero que vocês manifestem interesse, né, pela continuidade do curso, e então é importante que vocês saibam o que vão encontrar, né, nesse curso de introdução à filosofia. Bem, nós estamos aqui nessa aula de apresentação. Essa aula de apresentação, eu me refiro a ela também como o primeiro módulo, como seria um módulo inicial, né, para que vocês tenham primeiro acesso ao curso. Assim, mas, na verdade, o módulo que dá início mesmo, né, e que, inclusive, as aulas começarão a ser disponibilizadas online e ao vivo a partir da próxima semana, é o módulo 1 sobre História da Filosofia, que depois será seguido pelo módulo 2, onde eu vou tratar dos ramos da filosofia, e concluindo com o módulo 3, que eu dou o título de Ferramentas Filosóficas. Seria basicamente um módulo sobre o método filosófico. Nós teremos oportunidade para entender melhor um pouquinho sobre isso, né? E aí, destrinchando um pouquinho cada um desses módulos, o que nós vamos ter aqui, ó? Basicamente, cada módulo será composto por 4 aulas. De modo que nesse primeiro módulo aí sobre História da Filosofia, nós vamos estudar primeiro a filosofia antiga, depois, na sequência, a filosofia medieval, ou, como alguns chamam, né, de filosofia cristã medieval. Vocês vão entender isso. Por quê, né? Logo, logo. Depois passaremos para o período moderno da filosofia, um dos períodos mais ricos, né? Mais, talvez até complexos mesmo, talvez um dos maiores períodos mais profícuos, né, da filosofia, que é o período dos pensadores modernos ou da filosofia moderna. E concluindo, né, com o chamado período da pós-modernidade ou filosofia contemporânea, onde nós iremos trabalhar aí com alguns conteúdos, né, de filósofos mais voltados aí para a contemporaneidade, principalmente no começo do século XX, meados do século XX e após Segunda Guerra Mundial. Aqueles filósofos existencialistas, né, analíticos e por aí vai. Teremos então a oportunidade para ter uma visão geral, né, sobre a filosofia, sobre o ponto de vista da sua história, sobre o seu desenvolvimento histórico. E é claro, né, esse módulo por si só, ele já é capaz de fornecer a todos nós um conhecimento bastante amplo da filosofia, né? E existe, inclusive, a possibilidade, né, que depois de encerrado esse primeiro curso de introdução, nós possamos dar início a um outro curso de filosofia somente sobre história da filosofia. Porque é muito provável, e é muito certo, na verdade, que possamos, né, nos dedicar e desenvolver muito mais com um curso específico o período histórico, porque realmente não dá para, nesse nosso curso introdutório, esgotarmos todas as passagens históricas, todos os períodos históricos em detalhes da filosofia. Senão a gente teria aí que, né, estender o nosso curso quase que ad eternum. Por isso que é evidente que para esse curso de introdução, o que nós faremos será uma visão mais geral, né, da história da filosofia. Em um outro momento, isso aí, se tudo der certo, após encerrarmos, inclusive, esse curso, poderemos, então, disponibilizar um curso específico sobre história da filosofia. Então, aqueles que se interessarem e que estiverem aqui conosco, terão aí, logo, obviamente, que em primeira mão, a oportunidade depois de retomarem, né, os estudos específicos sobre história da filosofia. Podem ter certeza que nós iremos, né, aprofundar isso mais à frente. Mas é importante, né, que a gente tenha inicialmente uma visão mais ampla, né? A ideia é que a gente tenha uma visão mais geral mesmo, né, de todas essas passagens históricas, cada uma delas oferecendo uma característica ou pensadores mais proeminentes, né, de cada período,
e depois, havendo oportunidade, daremos aí um curso específico para aprofundarmos nesta temática específica do transcurso histórico da filosofia. Na sequência, né, nós teremos um segundo módulo, e nesse segundo módulo, que eu considero também bastante interessante, sobre ele, inclusive, nós falaremos hoje mesmo, nessa aula de apresentação, sobre alguns detalhes e alguns pontos, né? Uma divisão, basicamente, uma divisão até tanto quanto clássica, né? Como se fosse, como se pudéssemos estabelecer campos específicos, né? O campus com uma determinada especialidade do pensamento filosófico. E aí nós falaremos sobre a filosofia da religião, a filosofia da ciência, a filosofia moral e a filosofia política. Considerando, né, que as reflexões filosóficas elas nos dão, né, oportunidade para questionamentos, perguntas fundamentais, vou falar disso daqui a pouquinho, sobre a nossa própria existência, sobre a nossa essência como ser humano. Isso muitas das vezes leva a reflexões que não são exclusivas da filosofia, mas que também são divididas, sobretudo nas tradições religiosas, nas mais diversas religiões, surgem, né, questionamentos sobre a essência da humanidade, sobre a nossa própria existência, de onde viemos, para onde vamos, e todas essas indagações guardam muita relação com a religião. Aspectos também relacionados com a moral, com os costumes, com os hábitos, tanto individuais quanto da sociedade, também muitas vezes perpassam, né, os campos da filosofia moral, da filosofia da religião e da filosofia política, porque afinal também nós vivemos em sociedade, vivemos em coletividade, e precisamos também compreender como que se dá, né, essas inter-relações, as relações conosco mesmo, né, ou seja, aquelas reflexões que nós fazemos com os nossos problemas interpessoais, com os nossos conflitos, com as complexidades que cada um de nós carrega como indivíduo, e também aqueles conflitos, aquelas dificuldades de convívio que nós sempre encontramos no âmbito da nossa sociedade. E, para isso, é importante que nós compreendamos, né, ou façamos reflexões relacionadas tanto com as questões éticas, morais, quanto políticas. Por isso, é importante também, né, que nós avancemos os nossos estudos sobre esses campos. E a filosofia ela nos dará uma série, né, de mecanismos, de princípios e de reflexões que vão nos auxiliar a compreender todas essas áreas. E então, nós teremos, nesse nosso curso de introdução, esse módulo específico sobre os mais diversos ramos da filosofia. E, por fim, nós teremos o nosso terceiro e último módulo nesse nosso curso de introdução, que irá tratar basicamente dos chamados métodos filosóficos. Vamos falar também sobre a relação entre a filosofia e a lógica, que também não deixa de ser um tipo de ferramenta filosófica, porque a filosofia ela trabalha muito com o pensamento racional, e a partir do pensamento racional ao desenvolvimento da lógica, desde os antigos filósofos até os filósofos mais modernos, que nos levam, né, a trabalhar com o pensamento racional e lógico. Também muito importante para nos compreendermos a aplicação, o campo prático da filosofia, é a sua relação com a linguagem. Inclusive, a grande maioria dos historiadores da filosofia, dos pensadores, dos filósofos, praticamente são unânimes em considerar que uma das últimas fases, né, históricas, uma das últimas etapas do desenvolvimento da filosofia foi o chamado giro linguístico. Alguns pensadores que se dedicaram, né, a compreender a filosofia a partir de uma perspectiva linguística. Porque, veja, não adianta nada nós termos as melhores concepções, as maiores ideias, as ideias mais complexas do mundo, se nós não conseguirmos traduzir isso sob o ponto de vista de uma linguagem que seja compreensível, que seja possível de ser sintetizada, né, em símbolos ou em significados, e isso ser traduzido de uma maneira que faça sentido para as pessoas.
que tenha coerência, que seja possível também desenvolver argumentação, que seja possível também desenvolver raciocínios lógicos, como nós falamos, mas também por meio de retórica, ou por meio da oratória. Né? Nós estamos aqui, por exemplo, numa aula online, mas é uma aula, né, que está sendo disponibilizada aqui por um meio eletrônico, virtual e tudo mais, e isso também é uma forma, um mecanismo de linguagem, um mecanismo linguístico que nós precisamos dominar. Então, existe também um campo muito rico da filosofia, que é esse campo da relação linguística, né, do chamado giro linguístico, e dessa relação que há entre a filosofia, a linguagem, teoria da argumentação e por aí vai. Então, nós teremos a oportunidade de explorarmos nesse módulo 3, né, sobre as ferramentas filosóficas, essa relação existente entre a filosofia e a linguagem. E aí, iremos concluir o nosso curso, né, a nossa última aula, né, a nossa 12ª aula. Então, ao todo, teremos aí 12 aulas, né, 3 módulos, 4 aulas cada um deles. Uma aula que vai ser uma aula de encerramento, uma aula de conclusão, onde nós faremos, claro, um apanhado geral, né, de tudo que foi visto durante o curso, e obviamente que a ideia é que possamos, né, ter aí aprendido o máximo possível dos elementos que foram apresentados ao longo do curso. E aí vamos ver se a gente consegue responder a essa pergunta, né? Será que nós estamos de saída da caverna, fazendo desde já uma referência também, né, uma referência ao mito da caverna de Platão, a respeito do qual eu vou falar também logo na sequência. Então é isso. Para quem está chegando agora, para quem está, né, eu sei que a nossa aula de apresentação hoje ela está sendo disponibilizada agora online, ao vivo, e eu sei que muitos poderão também ter o acesso, né, a essa aula posteriormente, inteiramente gratuita. Ela vai ser disponibilizada na nossa plataforma de maneira completamente gratuita mesmo, para que vocês possam conhecer, entender do que se trata esse nosso curso de introdução e, claro, se quiserem, né, posteriormente, vou deixar para falar isso mais ao final, possam prosseguir aí ao longo desses 3 módulos, 12 aulas. Depois eu vou explicar detalhes também sobre cronograma e por aí vai, mas basicamente serão 2 aulas semanais, para quem quiser acompanhar as aulas ao vivo, ou depois, claro, essas aulas ficarão disponibilizadas na plataforma da Eduz. Né? Então é isso. De uma maneira geral, serão esses os pontos principais do nosso curso. Vou só voltar bem rapidinho aqui, para quem está acompanhando agora. Né? Então, nós teremos 3 módulos no nosso curso: o módulo de História da Filosofia, o módulo 2, onde nós vamos falar dos ramos da filosofia, e o módulo 3, ferramentas filosóficas ou métodos filosóficos, né? Sendo que cada módulo contará com 4 aulas, portanto, né? Módulo 1, com filosofia antiga, medieval, pensadores modernos e filosofia na pós-modernidade. Falaremos dos 4 principais ramos da filosofia no módulo 2, filosofia da religião, filosofia da ciência, filosofia moral e a filosofia política. Existe uma outra aulinha que pode ser que ela seja inserida, né, junto com a filosofia da ciência, ou pode ser que eu acabe apresentando ela aí como uma aula bônus, né, que é a chamada filosofia da mente ou filosofia da consciência. Normalmente eu dou essa aula juntamente com a filosofia da ciência, mas tudo vai depender aí do nosso tempo, né, e se nós vamos conseguir desdobrar tudo numa aula só, ou se iremos oferecer como uma segunda, uma segunda não, mas como uma aula a mais, né, nesse nosso módulo, que seria, então, filosofia da consciência ou filosofia da mente. E, por fim, como eu disse, o módulo 3, onde falaremos sobre os métodos filosóficos, filosofia e a lógica, filosofia e a teoria da linguagem, e a nossa aula de encerramento, aula de conclusão, a 12ª aula, ou 13ª, dependendo aí de como nós tivermos uma ou mais aulas além, né, complementar, onde nós teremos, então, esse desafio, né, de sabermos se estaremos mais para dentro, um pouquinho mais para fora da caverna de Platão. E aqui, claro, agora
daremos mesmo início à nossa aula de hoje, essa nossa aula de apresentação, considerando que eu já me apresentei, vocês já conheceram, tiveram a oportunidade de acessar o meu currículo, depois poderão ver com mais detalhes. Já sabem como vai funcionar o curso, né? Pelo menos em termos gerais. Vou deixar eventualmente para responder talvez algumas dúvidas, mas ao final poderemos então passarmos aqui para algumas reflexões, né, filosóficas. Eu sei que muitos estão aqui também com esse interesse, né, de já ter acesso também a algumas reflexões introdutórias, né, que nós pretendemos fazer aqui, até mesmo para entender por que que nós escolhemos, né, esse título para a nossa aula de hoje, que seria Desenvolvendo a Habilidade de Pensar. Introdução à Filosofia, Desenvolvendo a Habilidade de Pensar. Por que que o nosso curso tem esse nome, né? Por que que nós temos essa ideia de desenvolvermos a chamada habilidade de pensar? E o que que nós queremos dizer com isso, né? Então, acho que a nossa aula é focada hoje nessa premissa, ou nessa ideia que eu gostaria de apresentar aqui para vocês. A filosofia como um campo do conhecimento que tem como compromisso esse desenvolvimento, o desenvolvimento dessa habilidade de pensar. Porque muitos podem estar justamente refletindo sobre isso. Pensar, todo mundo pensa, né? Mas pensar de que maneira, né? Pensar por pensar, é só aqui os neurônios trabalhando, ou será que a filosofia ela nos apresenta algo a mais, né? É isso. E claro, eu começaria então essa aula de hoje com uma citação desse poeta, né, vamos dizer assim, esse autor, escritor norte-americano, que foi o Walt Whitman, onde ele diz: não abandones tua ânsia de fazer de tua vida algo extraordinário. Nós vivemos, claro, estamos sempre, né, num desafio constante de buscarmos sempre o melhor de nós mesmos. Eu acho que a filosofia ela tem a oferecer, acima de tudo, esse caminho, né? Nós desenvolvermos o nosso intelecto, ampliarmos o nosso conhecimento, termos acesso a diversas visões de mundo, talvez seja um dos melhores caminhos, sobretudo do ponto de vista teórico. Claro que também existe uma sabedoria de vida, uma sabedoria prática, que só com o passar dos anos nós adquirimos, né? Mas para quem tem interesse por estudar a filosofia, muitas vezes tem também à sua disposição um caminho para fazer, para se criar mesmo uma oportunidade para o desenvolvimento de habilidades que podem ser consideradas extraordinárias e que naturalmente poderão refletir na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida intelectual, amorosa, espiritual, ou seja, todos os campos da nossa vida. Isso não é papo de coaching, tá? Eu não sou coaching, sou professor de direito, professor de filosofia, mas eu posso dizer com toda a tranquilidade do mundo, com toda a experiência que eu acumulei ao longo de mais de 20 anos de docência, que a filosofia, eu acho que disso praticamente ninguém vai duvidar, é um campo do conhecimento que mais permite ampliarmos os nossos horizontes, sejam eles quais forem. A filosofia ela se aplica nos mais diversos campos da nossa vida, da nossa existência, das nossas reflexões, e por isso é natural que nós pensemos, né, possamos pensar aí juntamente com Walt Whitman, né, de que nós nunca devemos deixar de lado, nunca podemos nos cansar de buscar o melhor na nossa vida. O nosso desenvolvimento pessoal, o nosso autoconhecimento só depende de nós mesmos. Então, para aqueles que estão aqui presentes, ao vivo, ou que estarão assistindo essa aula eventualmente gravada posteriormente lá na nossa plataforma da Eduz, tenham a clareza, tenham a certeza disso, né? Vocês são muito privilegiados, isso sem falsa modéstia nenhuma, de estarem aqui dispondo do seu tempo, dispondo da sua, da sua vida mesmo, né? Do seu tempo, das suas, deixando interesses de lado, outros interesses, né, de lado, para estarem aqui junto comigo, refletindo um pouco sobre filosofia. E para começar mesmo essas reflexões de hoje,
A pergunta básica, a pergunta fundamental que todo filósofo deve fazer, que todo estudante de filosofia deve fazer é essa pergunta. O que é filosofia? Não tem como a gente começar uma aula de filosofia, obviamente, né, sem sabermos do que se trata, pelo menos qual o caminho que nós devemos seguir para compreender esta área do conhecimento que é a filosofia. Então, todo filósofo, todo estudante de filosofia, todo professor de filosofia terá que fazer essa pergunta e terá que buscar, se esforçar em responder essa pergunta. O que é filosofia? Para alguns, poderá ser uma pergunta altamente complexa. E é mesmo, é uma pergunta complexa. Né? Quando a gente pergunta o que é uma coisa, a gente está indo muito além, muitas vezes, da sua aparência, devemos buscar talvez a sua essência, e naturalmente, como isso vai se desdobrar em outras perguntas, né, do porquê que esse determinado objeto nos interessa, no caso a filosofia, para que ela serve? Será que ela serve para alguma coisa? Inclusive, essa semana mesmo, esses dias, ontem ou anteontem, eu deixei uma postagem lá no meu Instagram, justamente tratando ou provocando, né, esse tipo de reflexão. Para que serve a filosofia? Será que ela serve para alguma coisa? Ou não serve para nada? Mas está lá. Quem tiver interesse, vai lá no meu Instagram, vocês vão encontrar uma reflexão justamente sobre isso. Porque é natural que a partir de uma pergunta venham respostas e a partir dessas respostas venham outra pergunta. Antes de responder essa pergunta, pessoal, eu esqueci de pegar uma água, eu vou pegar rapidinho uma água e já estou voltando, tá? Para a gente dar sequência aqui na nossa aula. Elemento básico para a gente poder seguir em aula, seguir falando sem parar, é água, senão a gente não consegue dar sequência. Combustível essencial aqui para as nossas aulas. Muito bem. Então, retomando. O que é filosofia? Vamos entender, então, logo de cara, nessa aula inicial, nessa nossa aula inaugural do curso, o que é filosofia? É o básico, né? Nós temos uma noção do que se trata a filosofia e, obviamente, que nós iremos trabalhar aqui com alguns conceitos iniciais, muitas vezes já que a grande maioria até sabe, né? Talvez já até saiba a partir aí da antiguidade clássica, do que nos legaram, né? Os pensadores clássicos da antiguidade, como Sócrates, que está aí nesta imagem do slide, Platão, Aristóteles, nós começaremos por aí. Né? Mas tem um conceito mais básico ainda, que é aquele conceito de filosofia que parte do conceito relacionado com a própria origem da palavra filosofia. Né? Ou seja, o sentido etimológico da palavra filosofia, que pode ser dividida em dois termos gregos, philos e sofia. Grande maioria já conhece, já sabe, né, desse significado, né, da palavra filosofia, da origem etimológica da palavra filosofia, onde se junta aí dois significados, né, dois termos gregos, um deles significando amor, philos, e sofia, sabedoria. Sofia, que inclusive é o nome, né, de muitas mulheres, né? Sofia, é um nome que eu, aliás, um nome que eu acho muito bonito. Se um dia eu tiver uma filha, muito provavelmente o nome dela será Sofia. Nada mais natural para um professor de filosofia, né? Inclusive um dos livros também, que aqui, pessoal, eu farei muitas indicações de livros, né? E eu sempre lembro aqui do Mundo de Sofia,
Muitas pessoas, muitos alunos meus tiveram primeiro contato com a filosofia lendo o livro O Mundo de Sofia. Interessante porque o próprio livro ele desenvolve, né, a, uma série de reflexões em cima do nome da protagonista, né, da personagem Sofia. Interessante que não poderia, então, ser outro nome mais natural do que esse, né? Mas, basicamente, então, nós só por meio deste conceito, né, básico, etimológico da palavra filosofia, nós já temos uma noção do que vem a ser a filosofia. Amor à sabedoria. Quando se desenvolve o amor, a afeição, que não se confunde com o desejo, né? Tem pessoas que muitas vezes confundem, né? Amor com desejo, com paixão, algo nesse sentido. Mas independentemente da intensidade que nós possamos dar à palavra amor, uma coisa é certa, né? Quando nós nos dedicamos a algo, e se você ama algo ou alguém, você se dedica a ele, ou a ela, ou a coisa, ou a área que quer que seja, né? Quando se tem amor por algo ou alguém, a nossa tendência é o quê? É que nós nos esforcemos, possamos dar tudo que é possível por ela, né? E a filosofia, ela já parte dessa ideia de que se o objeto ao qual nós iremos nos dedicar é o conhecimento, é a sabedoria, então o que fará com que nós realmente nos, nos dediquemos a ela é essa busca. Será, na verdade, a busca incessante, muitas das vezes, até os últimos dias da nossa existência, a essa coisa que, no caso aqui, é a sabedoria, é o conhecimento. Então, quem se dedica ao estudo da filosofia, na verdade, em qualquer dos campos onde ela possa se aplicar, na verdade, é aquela pessoa que realmente tem o compromisso, que tem a dedicação, tem aquela chama que não se apaga jamais, né? Pela busca de mais e mais conhecimento, que não se conforma com pouca informação, que não se acomoda com determinadas convenções e que muitas das vezes, então, está incessantemente, inquietantemente em busca deste conhecimento, da sabedoria, do aprofundamento sobre determinadas reflexões, de respostas para todas as eventuais perguntas que se possa fazer. E aqui é onde também eu gosto de demonstrar como que cada um de nós, independentemente da área que nós estejamos nos dedicando, a área profissional, ou ainda que seja um mero hobby, o estudo, né, a dedicação à leitura, como que a filosofia ela se encaixa e como que ela se aplica a qualquer um de nós. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Porque o que mais interessa é o, o quanto nós iremos, o quanto nós poderemos e quanto nós nos dedicaremos a realmente nos comprometermos com o estudo, com a reflexão e com o conhecimento, né? E a filosofia ela vai nos oferecer esse caminho. E, aliás, muitos caminhos, né? Nós veremos isso ao longo do curso. Então, o primeiro conceito, a primeira resposta que nós podemos dar a essa pergunta, o que é filosofia? O que é filosofia? É justamente a partir da própria palavra filosofia que já nos dá essa resposta. O amor ao conhecimento, o amor à sabedoria. O Sócrates, se nós tivermos aí que sintetizar, e eu vou começar pelo Sócrates, né, pessoal, porque dentro da filosofia clássica, nós teremos como oportunidade de estudar isso quando adentrarmos no módulo sobre história da filosofia. O Sócrates é considerado, né, foi considerado, ou era considerado, o homem mais sábio da Terra, né? E dentro daquela divisão clássica da filosofia, nós temos o Sócrates como sendo o mestre de Platão, que por sua vez foi o mestre de Aristóteles. Então temos uma
digamos, esses três grandes pensadores da antiguidade clássica, né? E aqui eu não vou, nessa nossa aula, como nós estamos aqui apenas tratando de modo introdutório a nossa temática, né? Nós não vamos falar aqui do período anterior ao Sócrates. Isso também nós teremos oportunidade para falar no módulo sobre história da filosofia, né? O chamado período pré-socrático. Ou seja, Sócrates não foi, obviamente, o primeiro filósofo, mas é sem dúvida nenhuma considerado, né, talvez o maior, um dos maiores filósofos da antiguidade clássica. E vejam só, se de um lado nós vamos considerar que a filosofia ela representa o amor, né, aquela dedicação, talvez inesgotável, né, pela sabedoria, o Sócrates colocará como missão de vida, a sua missão de vida, como está aí, expor todas as formas de ignorância. Porque a ignorância é justamente o oposto da sabedoria ou do conhecimento. A ignorância naquele sentido mesmo, né? Sentido mais direto, ou seja, falta do conhecimento, falta de conhecimento. E também representa aqueles que muitas das vezes se apresentavam como sábios ou se vendiam como sábios, mas que na verdade não sabiam de nada. Porque dentro dessa missão de vida do Sócrates, de combater todas as formas de ignorância, ele também dedicou grande parte da sua vida a combater aqueles que falsamente se apresentavam como sábios, os chamados sofistas, né? E não foi sem razão que ele acabou também gerando, né, uma série de discórdias do seu período, no período em que ele se dedicava, né, a confrontar, né, todas essas pessoas, atingiu uma série de interesses, né, da época, de determinados indivíduos, de determinados grupos, para alguns da elite da sociedade grega na época, e não foi por outra razão que Sócrates acabou, né, como muitos sabem, sendo condenado e condenado à morte, né? Para a gente ter uma ideia do quanto que essa missão de combater a ignorância muitas vezes pode ser, inclusive, arriscada, né? Porque a pessoa que eventualmente sequer ignora que ela é ignorante, ao ser confrontado, ou muitas vezes ser colocado numa determinada situação em que essa ignorância extravasa ou é exposta, ela acaba se voltando como uma certa violência contra a pessoa que está ali, né, apresentando essa oposição, né? E não foi diferente com Sócrates. Nós teremos também a oportunidade de falar isso mais em detalhes futuramente, quando nós tratarmos justamente do julgamento de Sócrates, né? Mas aí ele fará, então, dentro dessa ainda tentativa, né, de respondermos o que é filosofia, dizer que reconhecer a nossa própria ignorância é o primeiro passo para o conhecimento e para a sabedoria. Então, quando a gente começa a trilhar o caminho do conhecimento, é evidente que todos nós partimos de uma certa falta de conhecimento, né? É natural que todos nós sejamos ignorantes, até porque é impossível, né, a todos nós termos um conhecimento amplo sobre todas as áreas do conhecimento. Cada um de nós vai, no tempo que nós temos de vida, nos dedicarmos a determinadas áreas, ou determinadas profissões, ou determinados campos do saber. Mas é impossível que a gente saiba tudo. Então, o que o Sócrates vai dizer? Que o primeiro passo para a sabedoria, para o conhecimento, é reconhecermos a nossa ignorância. E não é diferente aqui na filosofia, né? Eu não sei mais do que todo mundo. Eu não sei mais do que, inclusive, de vocês que estão aqui assistindo essa aula. Eu tenho uma trajetória como professor, eu tenho uma trajetória de mais de 20 anos em sala de aula, na docência. Mas isso por si só não significa que eu saiba mais do que todo mundo. Pelo contrário, eu ainda tenho muito ainda para aprender.
Mas é evidente que eu desenvolvi um método, desenvolvi uma trajetória intelectual, uma produção acadêmica que me permite estar aqui e auxiliar e gerar conhecimento, reproduzir conhecimento, transmitir conhecimento como professor, né? Desenvolver alguma técnica, alguma didática para poder facilitar o conhecimento para outras pessoas. Mas ainda assim, eu me considero e eu ainda estou numa trajetória de aprimoramento dos meus conhecimentos, das minhas pesquisas, das minhas leituras, de modo que, obviamente, que a gente não sabe tudo. E esse é o primeiro caminho também para o conhecimento. E a filosofia, ela abre as portas e as janelas, né, para o conhecimento. Basta que a gente atravesse, dê o primeiro passo. E a cada passo que nós damos, menos ignorantes vamos ficando. Mas primeiro a gente precisa reconhecer que a gente não sabe tudo, que a gente ignora muitas coisas e por isso precisamos de dedicação realmente para que possamos avançar e aprender cada vez mais. E essa também é uma finalidade desse curso de introdução à filosofia, obviamente. Eu sei que a grande maioria que está aqui, claro, não viu, não é a primeira vez que vê filosofia na vida. Talvez já tenham lido, talvez já tenham feito algum outro curso, talvez estejam lá no meu Instagram todos os dias, curtindo as postagens, as citações, e de pouquinho em pouquinho vão se familiarizando com o campo da filosofia. Mas é bom, né, que também tenhamos aqui um método, tenhamos aqui uma certa didática, o compromisso com as aulas semanais, para que a cada dia a gente possa, inclusive, responder com mais tranquilidade, com mais autoridade, justamente o que é filosofia, o que é a habilidade de pensar e se vamos ou não sairmos da caverna. São os nossos compromissos aqui ao longo das aulas, né? E, óbvio, para finalizar aqui uma última citação do Sócrates, ele vai dizer que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. O que ele quer dizer com isso? Uma vida irrefletida, uma vida não examinada, aquela vida que nós não paramos para pensar sobre como as coisas funcionam, sobre quem nos controla, sobre como funciona o Estado, se nós estamos sujeitos à exploração ou não por meio das mídias, inteligência artificial, que agora hoje em dia só se fala nisso, ou seja, uma vida irrefletida, uma vida não dedicada à filosofia, não dedicada ao conhecimento, é uma vida que não vale a pena. E veja, o Sócrates ele disse isso quando ele estava prestes a ser executado na sua pena de morte. Essa imagem que vocês estão vendo aí é justamente uma representação do Sócrates no seu julgamento, né, durante o seu julgamento e pouco antes, né, da sua condenação à morte, né? O Sócrates foi condenado à morte, foi condenado a beber cicuta, né, um veneno mortal, justamente porque ele foi acusado de subverter os jovens, de falar contra a religião da época, de colocar sob questionamento os interesses daquela sociedade, da elite daquela época, como eu já falei, né? E por conta disso, é como se estivessem censurando o conhecimento, aquilo que o Sócrates havia dedicado toda a sua vida a fazer. Então, para ele, era muito melhor deixar esse mundo, né? Aceitar a sua condenação, beber o veneno, a cicuta, deixar esse plano, do que não poder dedicar-se o resto da sua vida à reflexão, à filosofia, ao desenvolvimento da filosofia. Para vocês terem uma noção de até onde ia o amor pela sabedoria do Sócrates. Ou seja, ele chegou ao ponto, ao extremo, de aceitar a sua condenação. Até porque o Sócrates ele considerava a lei como algo que tinha que ser cumprido, né? Não, eu ia falar que ele considerava a lei de forma inquestionável, mas isso poderia levar a um outro tipo de interpretação. Nós podemos questionar a lei, né? Nós temos mecanismos para questionarmos se uma lei é justa ou injusta, se uma sentença é justa ou não, e eu falo sobre isso com certa propriedade porque eu sou advogado, né? Já me apresentei com relação a isso.
Então, não é que Sócrates ele não entendia ou entendia a impossibilidade de se questionar as leis. Mas uma vez que a lei é posta, uma vez que a lei é decidida, é votada democraticamente e uma lei está em vigor, e a partir do momento em que há uma decisão judicial e essa decisão judicial ela não comporta nenhum outro recurso, ela tem que ser cumprida, porque isso faz parte da nossa vida em sociedade, isso faz parte da nossa vida como membros de uma coletividade, né? E eu estou falando isso por quê? Porque se a gente aprofundar sobre o julgamento de Sócrates, ele teve a oportunidade de fugir da sua condenação. Os seus discípulos queriam a todo custo fazer com que ele fugisse, que ele não aceitasse a condenação, ou seja, que ele não se matasse, não morresse. Mas ele disse não. Ele optou por aceitar o destino, né, que foi a sua condenação, e usando, inclusive, dessa última lição, né? Olha, o que adianta eu viver, né, essa vida se eu continuarei sendo censurado, se o que eu estou dizendo as pessoas estão ouvindo, mas não estão entendendo, se ao invés das pessoas refletirem sobre as coisas que eu estou falando, elas estão distorcendo tudo que eu estou dizendo, estão achando, inclusive, que eu estou causando um mal para a sociedade, melhor então eu aceitar o meu destino, a minha condenação e deixar essa vida, porque uma vida não examinada, não refletida, não vale a pena ser vivida, né? Foi esse, então, aí o final do Sócrates. Isso ajuda nós entendermos, né, o que é a filosofia, até onde, muitas vezes, um pensador da envergadura de um Sócrates, né, costuma ir para poder se manter aí, manter a seu compromisso com o conhecimento. Ou seja, nem a morte ou nem a ameaça de morte é capaz de abalar aquele que se dedica a ter um conhecimento ou buscar o conhecimento. E aí nós temos o famoso mito da caverna de Platão. E o mito da caverna está no livrinho, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é A República. Neste livro aqui, A República, do Platão, nós temos um capítulo, se eu não me engano, é o livro 7 da República, livro 7, está aqui, inclusive, marcado. Não sei se vocês vão ver aqui. A alegoria da caverna, depende da tradução, né? Eu prefiro o mito da caverna de Platão, onde nós teremos uma das maiores e mais completas, né, talvez, explicações do que seja a filosofia. Porque é através do mito da caverna que o Platão, como eu disse, discípulo de Sócrates, vai procurar explicar o que é a filosofia, sob o aspecto do idealismo platônico, né, da teoria das ideias, né, do Platão, ou teoria das formas do Platão. E o que diz esse mito? Eu sei que alguns, a grande maioria também, talvez já tenha visto, já tenha conhecimento, mas é sempre importante. Eu nunca deixo, numa primeira aula de filosofia, de rememorar o que é o mito da caverna, né? E como que ele é simbólico para nós compreendermos o que é a filosofia e também compreendermos muito, de uma maneira bastante sintetizada e simbólica, o pensamento do Platão. Como eu disse, que é aquele pensamento que nos convida, né, a compreender o mundo a partir do mundo das ideias, o mundo da razão. Porque para o Platão, sem a razão, é impossível nós conhecermos ou sabermos da nossa própria existência. E, inclusive, essa é uma das razões também que o Platão ele é simbolizado, né, naquela imagem famosa da Academia de Atenas, como aquele que tem o dedo apontado para cima. Eu não tenho essa imagem aqui agora, mas ela vai aparecer com certeza em alguma outra oportunidade das nossas aulas, né? Mas vocês já devem ter visto, cansado de ver essa imagem do Platão, está ao lado do Aristóteles,
Eu vou falar do Aristóteles depois, onde ele aponta para cima, porque o mundo das ideias é o mundo da razão. E no mito da caverna, de forma bastante resumida, é aquela história onde o Platão ele está falando de um diálogo, na verdade, um diálogo do Sócrates, né, com seus discípulos, onde ele sugere que os seus discípulos imaginem, né, uma caverna totalmente escura, onde viveriam lá vários indivíduos acorrentados a uma parede, desde quando eles nasceram, de modo que eles só conhecem a realidade, ou só conhecem como realidade aquela caverna. Eles nunca experimentaram a vida fora daquele ambiente, daquela caverna. E como era essa caverna? Como era esse ambiente? O que ele tinha ali de diferente, de especial, e que permitia, né, com que esses indivíduos permanecessem lá sem que sequer eles questionassem a sua existência? Bem, eles tinham à sua frente uma parede de pedra, né, uma rocha, e nessa parede de pedra, nessa rocha, eram refletidas as sombras de tudo que acontecia ao redor daquela caverna. Como vocês estão vendo nessa imagem, né? É uma imagem aí bastante, vamos dizer assim, simbólica, simples, né? Simplória, de uma caverna, onde vocês podem ver lá uma entrada, né? De onde entra a luz, e conforme vai se adentrando a caverna, as sombras vão se projetando, e, claro, aquele ambiente vai ficando cada vez mais escuro, né? E submerso nas trevas ou nas sombras. E nessa caverna de Platão, portanto, havia apenas um pequeno foco de luz, e algumas versões, essa luz ela era proveniente de uma fogueira que estava ali, né, próxima da entrada, ou em outras versões, simplesmente a luz do sol mesmo, né? E refletia tudo aquilo, refletia não, projetava, né, as sombras de tudo aquilo que acontecia em frente, ou na boca ali, ou na entrada daquela caverna. De maneira, então, que esses acontecimentos, esses fatos, ou animais, ou pessoas, ou sons que passavam pela entrada da caverna eram projetados na parede, por meio do eco, por meio das sombras, ali naquela parede. E era isso que aqueles prisioneiros, né, aqueles cativos, viam e vivenciavam. Ou seja, o som que eles ouviam era um som refletido na parede. Não era o som real que havia no mundo lá de fora. As imagens que eles viam eram sombras de pessoas, de animais, de objetos, de qualquer outra coisa. Não eram as pessoas reais, os animais reais, os objetos reais. Eram sombras. Porém, como eles só conheciam aquela realidade, eles acreditavam que as sombras eram a sua realidade. As sombras eram a verdade, representavam a verdade. E assim eles viviam, acorrentados, sem poderem, eventualmente, explorarem o que de fato era a realidade, o que era a verdade. Até que, por alguma razão, um desses prisioneiros na caverna consegue se libertar das correntes. E com muita dificuldade consegue escapar da caverna. E naquele primeiro momento ele toma contato com aquela luz do dia, com a luz do sol, sente os seus olhos praticamente cegarem, né? Todo mundo já passou por aquela experiência, né? De às vezes estar dentro de um ambiente escuro e quando sai a luz do dia ou sai numa luz muito forte, os olhos começam a arder, né? Com a luz na cara, com aquela luz batendo nos olhos. No primeiro momento fica confuso, não sabe onde está, o que está acontecendo, né? O que eles estão vendo na realidade, porque às vezes não conseguem nem enxergar com a luz nos olhos, até que com o tempo vão se acostumando, vai se acostumando, os olhos vão se acostumando, as pupilas vão se readaptando, e aí sim, aquele indivíduo consegue então enxergar com seus próprios olhos a verdadeira realidade do mundo que existia lá fora. Um mundo muito mais rico, muito mais complexo, muito mais vasto,
muito mais, às vezes até mesmo amedrontador, porque nem sempre a verdade, quando revelada, ela é agradável, às vezes ela também é um tanto quanto desagradável, né? Mas é a verdade, é a realidade. E esse indivíduo, então, percebe, né, que a vida toda ele passou por uma vida de mentiras, de ilusões, porque as sombras não eram reais. Ele estava preso, né, totalmente contido, mal podia, talvez, ali se locomover, se mexer, se comunicar com seus companheiros, quando que, na verdade, agora ele tinha todo um mundo à sua frente, uma infinidade de possibilidades à sua frente. O mito acaba aí? Não. E depois a gente tem, né, temos uma explicação simbólica a respeito, né, também dessa metáfora, né? Mas o mito não acaba aí, porque Sócrates ele vai indagar aos seus discípulos, né? Nesse diálogo do mito da caverna. O que vocês acham que aconteceria se esse indivíduo que fugiu da caverna voltasse lá dentro e tentasse convencer os seus companheiros, os antigos companheiros, né, prisioneiros, de que tudo aquilo ali que eles estão vivendo é uma mentira, uma ilusão, eles estão presos, não se sabe por quem, não se sabe desde quando, e que, na verdade, eles estão ali presos e têm uma oportunidade, existe uma realidade muito mais rica, muito melhor, muito mais verdadeira, né, lá fora. Se ele voltasse lá e falasse isso, o que ia acontecer? E aí surgem várias possibilidades, né, várias dúvidas dos discípulos. Alguns vão dizer que, eles vão ficar felizes, vão querer sair também. Outros simplesmente não vão acreditar nele. Vão achar que ele está inventando, que não existe a realidade, que essa realidade é coisa que ele está, né? Que é coisa da cabeça dele, que ele é louco, que ele não tem como provar, né? Que existe aquela outra realidade. Ou seja, em alguns disseram, eles poderão até se ficar violentos e agir e responder com violência contra esse indivíduo que está lá, o que está fazendo aqui? Você está nos perturbando, está trazendo aí, está perturbando, está como fala? Oprimindo, trazendo uma opressão à nossa realidade. Ou seja, basicamente, o que fizeram com Sócrates, né? E é daí que vem, então, e alguns vão dizer, olha, se bobeasse, esse indivíduo que volta para tentar convencer os sons, como ele poderia até ser morto, atacado e ser morto por esses indivíduos de tão revoltados que eles poderiam ficar com aquela realidade que estaria sendo apresentada para eles. Até mesmo, talvez, porque eles não estariam preparados para aceitar uma outra realidade que não fosse aquela que eles sempre estiveram acostumados e acomodados a viver. E é assim que o Platão tenta explicar a filosofia, né? Porque aí, nessa alegoria, nesse mito da caverna, quais são os símbolos que ele tenta demonstrar? Primeiro, por que a caverna é escura? O que significa a escuridão da caverna? A ignorância das pessoas. Ou seja, quando nós somos ignorantes, é como se existisse sombras cobrindo os nossos olhos, nos impedindo de ver uma realidade à nossa frente, como se fosse um véu cobrindo os nossos olhos. O véu da escuridão ou um véu da ignorância, né? E com isso a gente não consegue entender ou compreender o que são os fatos reais. A gente só enxerga o que a gente quer. A gente só vai ver, ou só vamos entender aquilo que está lá na parede, as sombras, no caso, dos prisioneiros da caverna. As correntes que os prendem, na verdade, são todas as dificuldades que nós mesmos nos impomos, muitas vezes, e aqui eu posso até mesmo me incluir, e que geram a dificuldade, que geram um impedimento real para que nós abandonemos a ignorância. Os nossos preconceitos, né, o nosso comodismo, muitas vezes, os nossos medos,
as conveniências que nós criamos no nosso dia a dia, os nossos hábitos que a gente não quer largar, né? Nós estamos aqui, por exemplo, ó, já são 9h30 da noite, numa quarta-feira. Muitos poderiam estar aqui refletindo conosco nessa aula de filosofia. Outros optaram por fazer outras coisas, assistir uma novela, assistir um futebol e tudo mais. Não julgo que cada um queira fazer, até mesmo porque é um horário que muitas pessoas querem também descansar, querem se dedicar a algum tipo de lazer, qualquer que seja, né? Algum entretenimento aí, descansar um pouco a cabeça. Mas aqueles que optaram, né, por saírem da sua zona de conforto, e como eu disse lá no começo, irem em busca de algo extraordinário em suas vidas, ou algo de melhor nas suas próprias vidas, está aqui se dedicando ao estudo da filosofia ou aprendendo algo novo. Ou seja, está deixando de lado o comodismo, às vezes a preguiça ou os hábitos, para poder se dedicar a algo que realmente acredita, ou que considera que poderá trazer um conforto melhor, ou até mesmo um salto maior de conhecimento. E é isso eu espero, claro, que cada um consiga com seu próprio esforço. É isso que vai, claro, levar cada um a atingir eventuais objetivos que tenham com esse curso e com outros que virão na sua própria vida. Então, as correntes simbolizavam isso, né? Todo tipo de obstáculo para fugir daquela realidade que os mantinha presos na obscuridade, na escuridão da caverna. Aqueles que conseguem se libertar dessas correntes, tornar-se livre da ignorância, o primeiro contato que vai ter é de espanto, né? Um contato, às vezes, até de uma surpresa muito grande com algo que, às vezes, a pessoa não esperava. Por isso que quando o liberto sai pela porta da caverna, ou pela boca da caverna, ele tem os seus olhos ali quase cegos, porque é tanta informação, num primeiro momento, que ele fica até mesmo desbaratinado. E é natural que muitos aconteça o mesmo, né? Sobretudo quando começam a conhecer algo novo. E, às vezes, a filosofia, o conhecimento, ele é difícil mesmo de se absorver, se compreender, né? Por isso que é importante ter um professor para ajudar também nessa tarefa. Agora, depois que você se adapta, que você já está ali confortável, né? Já está aceitando melhor aquela nova realidade, com certeza as verdades, o conhecimento começa a fluir de uma maneira muito mais proveitosa e até prazerosa, né? Aquele calorzinho, né, do sol na pele, que dá aquele prazer, né, de estar ali recebendo, absorvendo aquelas energias. É isso, é a filosofia. Agora, o que o Platão ele vai considerar? Né? Basicamente, então, é esse o mito da caverna, né? Ou seja, o mito da caverna ele simboliza a nossa trajetória saindo da ignorância, da escuridão da ignorância, em busca da luz do conhecimento. A filosofia é isso. Ou seja, se nós amamos a sabedoria, se nós nos dedicamos a ter afeição, nós buscamos o conhecimento. Tanto que o liberto, ele teve que se esforçar para sair daquela realidade dele. Ele teve que quebrar suas correntes da ignorância e ele sim ir atrás do seu conhecimento. Porque, de alguma maneira, aquele sentimento brotou nele. Ele sentiu a necessidade de ir em busca do conhecimento. E a filosofia faz isso conosco. Ela nos instiga, ela nos estimula a estarmos sempre em busca do conhecimento. Existem também, e aqui eu gosto de indicar de maneira bastante objetiva, os principais temas que estão relacionados ao mito da caverna e que naturalmente estão relacionados com a filosofia. A liberdade, ou seja, se você está preso na ignorância, e se você está confortável, né, com essa prisão, é evidente que se você não se mover, não tomar nenhum tipo de iniciativa, você não vai ficar livre. E quanto mais conhecimento, mais liberdade.
Quanto mais distante da ignorância, menos amarras, menos correntes nos prendendo. Caminho da sabedoria. E segundo Platão, e aqui eu vou deixar bastante claro, segundo Platão, o caminho para a liberdade, o caminho para se vencer a ignorância e para se adquirir a sabedoria é um só. É um único caminho. Só existe um caminho, que é o desenvolvimento da razão. Por isso, nós chamamos de idealismo platônico. Platão, toda a sua filosofia, todo o seu conceito de filosofia é baseado no que ele chama de mundo das ideias. E o mundo das ideias é o mundo da razão. As ideias e a razão, elas devem prevalecer sobre as emoções, sobre os nossos instintos. Porque se nós ficarmos presos às emoções e aos nossos instintos, nós não nos libertamos de nada. Por que os libertos ficam lá trancados, presos na caverna e não saem de lá? Ou porque eles têm medo. Medo é uma emoção. Eu não sei o que tem lá fora, eu prefiro ficar aqui dentro. Aqui está confortável, já tô acostumado. Essas correntes nem me apertam, nem me incomodam mais, já estou acostumado. Tá, e é mais um comodismo, né? Outros podem dizer, não, eu não sei o que tem lá fora. E se eu sair na caverna e vier algum monstro aí, desses que aparecem nas sombras, e me atacar, e me matar, e me comer, ou me destruir, me matar. E aí, o que acontece? Eu não vou ter forças para poder enfrentar os perigos que estão lá fora. Medo. Mas o que lá que tem, sei lá, eu não sei o que existe lá fora, mas eu tenho certeza que o que tem lá é muito pior do que o que a gente está vivendo aqui dentro.